Continuando, então vamos aqui no nosso banco de dados. Eu vou criar então uma tabela chamada cidade, que vai ter um campo chamado cidade_id, que vai ser do tipo inteiro e que é chave primária. E, no caso, not null. E vai ter um campo nome do tipo varchar de 100, onde vai conter o nome da cidade. Prontinho. Feito isso, vou conferir lá no MER para ver se é isso mesmo, a cidade ID do tipo inteiro e o nome da cidade varchar de 100. Então, feito isso, vamos confirmar a criação da tabela. Aqui ele deu um erro, claro, que não são chaves, são parênteses. É que eu estava fazendo uma aula de programação, e na programação a gente usa chaves. Então, vamos lá. Pronto. Diz que criou, então se eu atualizar aqui as tabelas, eu tenho aqui a tabela cidade criada. Vou fazer a mesma coisa agora para estado. Então, criar a tabela estado, vai ter um campo chamado estado_id, só que aqui não vai ser do tipo inteiro, né? Aqui vai ser char2, que vai conter a sigla dos estados. E aqui o varchar de 100. Prontinho. Então aqui, cidade e estados estão criados. E agora eu vou fazer os comandos inserts de cada estado que eu tenho aqui, para que a minha tabela fique completa. Então eu tenho o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, basicamente. Então vamos fazer só desses estados. Insert into estado. Então aqui no caso, deixa eu ver a sequência de campos aqui. Eu posso seguir a sequência das colunas, primeiro colocando o estado ID, que é a sigla. Como é tipo char, eu tenho que colocar entre aspas. Então, SP. E o nome do estado, São Paulo. Feito isso, eu já tenho então insert para São Paulo. Falta fazer para o Rio de Janeiro. E Minas Gerais. Pronto, vou fazer a inclusão dessas informações. Aqui ele deu um erro, deixa eu entender, sintaxe error. Ok, esqueci de colocar o values aqui, para dizer que isso aqui são os valores que eu quero incluir na minha tabela. Prontinho. Se eu fizer uma consulta, na tabela estado, eu tenho lá todo mundo cadastrado. Então aqui está resolvido. Vou fazer agora a mesma coisa para as cidades. Então, search into cidade, valores. Então, aqui a chave primária numérica. Então, vou colocar aqui número 1. Então, vou cadastrar, por exemplo, a cidade de Itu como número 1. Itu é número 1. Acho que tem 3 cidades apenas. Então, número 2 e número 3. Quem é a próxima cidade? Resende. Então, vem aqui. Resende. E a próxima cidade, eu tenho aqui Betim. Então, Betim. Feito isso, vou inserir os dados e vou fazer um select.
Vou consultar. Todas as informações estão lá. Prontinho. Então, de acordo agora com o nosso MER, as duas tabelas foram criadas e os campos foram preenchidos. Agora, observa só o seguinte, né? Eu resolvi fazer dessa forma, mas olha só uma outra forma que poderia ter sido feita antes de eu continuar as alterações na tabela parceiro do negócio. Cada cidade pertence a um estado. Então, eu não precisaria colocar, né, no caso, o estado na tabela parceiro do negócio. Basta eu colocar a cidade na tabela parceiro do negócio e colocar o estado na tabela de cidade, que eu já tenho esse relacionamento. Por quê? Porque cada cidade está ligada a apenas um estado. Então, né, o que acontece aqui? Como eu descobri isso durante o design, eu posso fazer essa alteração antes de mexer na tabela parceiro do negócio. Então, qual vai ser essa alteração? Eu venho aqui na tabela cidade, observa, e aqui eu vou colocar o campo estado ID. O tipo aqui vai ser shard2. E essa ligação aqui, eu já não vou ter mais aqui. Essa ligação eu vou ter deste lado. Olha só. Então, o estado vai estar se ligando com a cidade e a cidade se liga com o parceiro do negócio. Ok? É dessa forma que eu gostaria de fazer o relacionamento. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que alterar a estrutura da tabela de cidade. Então, como se altera uma estrutura? Eu vou ter que adicionar um campo na tabela de cidade. Então, eu vou dar um alter table, que é alterar uma tabela, alterar a tabela cidade. Eu vou adicionar uma coluna na tabela cidade. Essa coluna vai chamar estado underline ID, ela vai ser do tipo shard2 e ela vai fazer referência a tabela estado através da coluna estado underline ID, que vai ser a chave secundária. Vamos ver se isso vai funcionar. Diz que alterou. Vou na minha tabela de cidades. Vou atualizar aqui. Cadê? Refresh. Vamos ver as colunas. Está lá, cidade. Então, se eu der um select dentro de cidade, eu tenho aqui agora a nova tabela. Então, agora eu vou alterar esses dados para fazer a ligação entre estado e cidade. Então, como vai ser isso? Eu vou fazer o update. Update, na tabela cidade, no campo estado underline ID, ele vai ser igual a São Paulo, where cidade underline ID igual a 1. Então, olha só, eu vou colocar SP nesse campo, onde a chave primária seja o valor 1. Então, apenas essa linha vai ser alterada. A próxima alteração vai ser para a chave primária de número 2, que é a cidade de Resende. Olha só aqui, ó, que eu tinha comentado, tá vendo que eu escrevi Resende com S? Resende é com Z. Então, observa que nesse caso, basta eu alterar uma vez na tabela de cidades e
todo o banco de dados que se utiliza dessa informação já vai estar atualizado. Eu vou fazer esse update também. Então, RJ, Cidades Resende, na chave número 2. E aqui, cidade, agora o estado de Minas Gerais, para o número 3. E vou aproveitar e já mudar. Né? Eu encontrei um erro. O nome da cidade eu vou mudar para Resende, onde a cidade ID seja igual, então no caso Resende, cidade igual a 2. Observe o seguinte, eu posso fazer um update separado, né? Olha a condição, onde a cidade seja igual a 2. Eu tenho também um update onde a cidade seja igual a 2. Então, eu posso fazer o update separado, ou eu poderia aproveitar aqui e colocar aqui o seguinte, ó, nome igual Resende. E aí eu não precisaria executar esse update. Ou seja, um update só, alterando 2 campos de uma vez. Então, eu vou executar isso. Deixa eu ver se escrevi alguém errado aqui. Cidade e cidade. Pronto, fez. Vou consultar agora. Tabela de cidade. Tem lá Itu em São Paulo, Resende, Rio de Janeiro e Betim em Minas Gerais. Prontinho. Já estou com todas as informações atualizadas. Então, olhando o MER, eu já fiz então a tabela de cidades, já liguei com o estado. Agora, o que eu preciso fazer? Eu não vou precisar mais da coluna estado aqui dentro, ela não é mais necessária. E eu vou fazer a ligação de parceiro de negócio com a cidade, só isso. Então, essa informação aqui, ela vai desaparecer, né? Ela não é mais necessária, vai ficar só a cidade ID. Então, eu vou incluir um campo na tabela parceiro do negócio, que vai ser o cidade ID, e vou dizer que esse campo é chave secundária, que se liga à tabela de cidade pelo campo cidade ID, para que o MER corresponda ao banco de dados. Então, aqui, primeira coisa, é alterar a tabela parceiro do negócio. Está aqui. Então, a tabela parceiro do negócio, vamos dar uma olhada nela agora. Ela tem as colunas cidade e estado. Essas colunas vão desaparecer, porque eu vou trocar pelos campos de chave primária. Então, eu vou fazer o seguinte, alter table, parceiro do negócio, adicione a coluna cidade underline ID do tipo inteiro. E esse campo faz uma referência à tabela de cidade que tem a chave primária cidade underline ID. Pronto. Próxima alteração. Alterar a tabela parceiro de negócio, adicionando a coluna. Não, aqui não vou precisar adicionar, não vou ter mais estado na tabela de cidade. Então é só isso. Vou adicionar a tabela de cidade. Depois de adicionar a tabela de cidade, o que eu vou precisar fazer? Apagar essas 2 colunas aqui, certo? Mas isso eu vou fazer depois. Então, vou fazer isso aqui primeiro. Dizer que fez. Então, agora eu tenho cidade ID. Então, se eu fizer um select na tabela de parceiro do negócio, eu tenho esse campo criado, só que com valores nulos. Então, agora eu vou preencher esses dados, né, com
os seus respectivos valores de acordo com a informação de cada cidade. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber os valores das cidades. From cidade. Então, a cidade de Itu, eu sei que a chave primária dela é número 1. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um update. Update na tabela parceiro de negócio. Vou ajustar a cidade underline ID para 1, onde o campo cidade, que ainda está lá porque eu não excluí, seja igual Itu. Está aqui. Então, todos os parceiros de negócio, né, aqui, ó, que tem a cidade de Itu, né, este, deixa eu ver se tem mais algum, e esse aqui, ó, são três parceiros de negócio, vão estar preenchidos com o número 1 nas suas posições. Vamos ver se isso funciona. Estou aqui, então, parceiro, e vou fazer para Itu. Vou dar um update. Ó, executou 3 updates. Se eu fizer um select, né, vamos lá, deixa eu ver, cidade de Itu. Itu, estão aqui, ó, Itu número 1, Itu número 1 e Itu número 1. Vou fazer a mesma coisa agora para Resende e Betim. Então, vou descobrir a chave primária de cada um. Agora, Resende, a chave primária é 2. Então, todo local onde estiver escrito Resende vai passar para 2. Feito. E vou passar para 3, todo local onde está escrito Betim. Pronto. Se eu fizer um select na tabela parceiro de negócio, eu já tenho, então, ó, todos os parceiros com as cidades preenchidas. Então, agora, esses 2 campos, cidade e estado, eles não se fazem mais necessários nessa tabela. Então, eu posso excluí-los. É o que eu vou fazer agora. Então, como eu faço isso? Alter, Table. Qual a tabela? Então, parceiro de negócio, vou alterar essa tabela, vou dar um drop column, ou seja, né, apagar a coluna cidade. E vou também apagar da mesma tabela a coluna estado. Pronto. Se eu fizer um select, a tabela parceiro de negócio, eu vejo agora que eu tenho apenas a ligação com a tabela cidade e eu não tenho mais, né, as colunas cidade e estado. Ok, mas como eu faço agora para descobrir o nome da cidade e de um estado, por exemplo, de um determinado parceiro de negócio? Simples, eu vou utilizar a mesma regra para pegar os relacionamentos. Então, por exemplo, aqui, ó, parceiro de negócio, vou fazer um relacionamento com a tabela de cidade, vou chamar de C, onde pn.cidade_id seja igual c.cidade_id. Então, aqui eu fiz o relacionamento da tabela cidade com a tabela parceiro de negócio. Agora, eu vou fazer com a tabela estado. Estado, vou chamar de e.estado_id seja igual cidade.estado_id. Então, eu ligo cidade com estado e não estado com parceiro de negócio, porque a chave primária de estado está como chave secundária em cidade. Então, a ligação é feita dessa forma, né?
E vou imprimir então as informações. Do parceiro do negócio, eu vou imprimir o nome, que eu vou chamar o nome da coluna de parceiro. Da cidade, eu vou imprimir o nome, que eu vou chamar aqui de cidade. E do estado, eu vou imprimir o nome. Eu vou chamar aqui de estado. Então, vamos executar esta query aqui. O que eu escrevi errado? Inner join. Pronto. Inner join. Tá aqui. Então, eu tenho aqui o Manuel. Ele mora em Itu, que pertence ao estado de São Paulo. O Samuel mora em Resende, que pertence ao estado de Janeiro. Opa, por que não escreveu Rio de Janeiro? Eu acho que eu fiz um update errado. Deixa eu ver a tabela de estado. Então, descobri o erro. Ó. Escrevi apenas janeiro. Mas está vendo? Olha só. Olha quantos clientes, né, quantos parceiros eu tenho no Rio de Janeiro. Se eu tivesse com aquela tabela antiga nesse formato, eu teria que fazer um update para cada registro existente nessa tabela. E isso ia dar um certo trabalho. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer então um update na tabela estado. Vou alterar o nome para Rio de Janeiro. Where estado underline ID. Como eu estou usando a sigla, fica muito fácil de saber qual estado eu quero alterar. Né? Quero alterar aqui o RJ. Então, vou executar aqui. Diz ele que fez. Agora, se eu executar a minha query, prontinho. Todo mundo já alterado de uma vez só. Então, agora as alterações nas minhas tabelas foram realizadas. Eu já tenho o meu MER atualizado. Né? Essa aqui é a situação atual do meu banco de dados. Eu consegui retirar as anomalias de repetição. Eu posso até alterar essa tabela aqui, né? Que aqui vai ficar dessa forma, underline ID. A coluna estado vai desaparecer. Então, isso aqui desaparece. E aqui eu vou ter simplesmente os IDs dos estados, das cidades, aliás. 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3. Prontinho. O resultado final ficou dessa forma. Depois eu crio aqui as tabelas que nós criamos a cidade e estado. Isso aqui geralmente não é muito importante. Isso aqui a gente só usa para tentar identificar a normalização. As informações que a gente precisa ter em mãos é essa daqui, ó. É ter o MER, que através do MER a gente consegue fazer todas essas análises, okay? E ajustes, e, logicamente, o nosso banco de dados com os dados reais, que a gente acaba descobrindo como as informações estão gravadas, fazendo as nossas consultas. Bom, é isso que eu queria passar para vocês nesse capítulo 17. Até a próxima.